Flamengo fez o dever fora de casa e segue na briga pela liderança. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Conversar um pouco com vocês sobre essa partida, trazer uma análise tática. Vitória do Flamengo sobre o Sport 3-0 fora de casa. Mais uma vez o Flamengo vencendo fora de casa, é o melhor visitante do campeonato. E antes de nós começarmos, aqueles pedidos, deixe o seu like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Você está conhecendo o canal por intermédio desse vídeo? Seja bem-vindo, conto com a sua força e com o seu apoio. Vitória protocolar daquela equipe que está brigando pelo título. O Flamengo venceu sem problemas um frágil, muito frágil Sport, com muitos problemas táticos. Vou inclusive mostrar para vocês, a gente vai passar um pouquinho sobre alguns problemas destes indicados pelo Jair Ventura e a gente vai falar um pouco sobre essa construção do Flamengo. Liquidou a partida ainda no primeiro tempo, quando abriu 2-0, e no segundo tempo, é verdade que desceu muito o ritmo, baixou muito a intensidade da equipe, mas foi o suficiente para enfrentar esse Sport, inclusive conseguiu ampliar o placar no final da partida com o gol do Pedro. Nós vamos observar em alguns prints que mais uma vez o Flamengo atuou no 4-2-2-2 na fase ofensiva. Nesta era Rogério Ceni, vale a gente recordar que o Rogério buscou o 4-2-2-2, teve um período que não estava mais dando certo, um período mais recente, ele mudou na partida contra o Goiás, mudou na partida contra o Palmeiras para um 4-2-3-1. Contra o Atlético Paranaense foi muito aquém e ele voltou e resgatou esse 4-2-2-2. E aí tem o mérito do Rogério Ceni que não ficar preso unicamente a um esquema tático. Não há vergonha nenhuma reconhecer que não está dando certo e vai criando outras possibilidades. Então o Flamengo joga uma partida num 4-2-2-2, dependendo do adversário, dependendo da conveniência da organização ofensiva, trabalha num 4-2-3-1. Isso é um trabalho de um bom treinador, é um trabalho de um técnico que tem leitura. Mérito do Rogério Ceni ao reconhecer que não estava dando certo, abortou a missão e agora resgatou e funcionou. Isso é o trabalho do técnico. O Flamengo abriu o placar ainda no início, numa jogada iniciando com o Gerson. O Gerson se aproximou um pouquinho mais da área, ele que atuou junto com o Diego. Aí ele tem uma versão de 2 segundos volantes, né? Ninguém propriamente é um primeiro volante, é um volante de contenção. Ele encontra o Arrascaeta, que jogou um pouco mais aberto, passa pelas costas do Patrick. E já dentro da área ele encontra o Gabigol, que fechava na segunda trave, e o Flamengo abre o placar. E aqui vamos passar rapidamente pelo Sport, que não deu certo, foi um erro tático do Sport. Ele coloca uma linha com 5 jogadores atrás, para tentar buscar superioridade, para tentar diminuir o espaço de Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro. É válido, é legítimo e muitos clubes fazem isso, em algumas oportunidades dão certo. Porém, essa última linha, se ela ficar correndo apenas para trás, ela vai ficar dando espaço próximo à zona 14. Foi exatamente isso que o Sport fez. Usou 5 jogadores para criar superioridade. Só que essa linha do Sport só corria para trás para defender a sua área, mas entrando nela. Isso gera muito espaço no Flamengo. E a gente vai observar, inclusive, com o Flamengo se movimentando, conseguia criar oportunidades e essa última linha era facilmente ludibriada pelas movimentações do Flamengo. Eu falo da movimentação. Bruno Henrique, Gabigol mais à frente, Arrascaeta e Everton Ribeiro um pouco mais atrás na paralela. Só que na organização ofensiva, o Bruno Henrique acabou caindo um pouco mais pela esquerda, o Gabigol com um M de referência mais ao centro, olha o Arrascaeta flutuando e o Isla completamente livre pelo lado direito. Houve uma concentração dos jogadores do Sport numa faixa abrindo um corredor pelo lado direito. O Sport não soube marcar o Flamengo e a fragilidade acaba comprovando na sua posição na tabela. O segundo gol do Flamengo iniciando uma origem de recuperação de bola, de uma transição ofensiva muito rápida, com o Gabigol, que estava fazendo um movimento pelo lado esquerdo defensivo, recupera a bola e já vai naquele limite de profundidade. Ele segue com muita velocidade, invade a área, encontra o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, não executa corretamente o passe. A bola sobe para o Arrascaeta, ele trabalha junto com o Gerson, tenta o chute, desvia e o Bruno Henrique faz um movimento lá de artilheiro na segunda trave, amplia o placar 2-0 para o Flamengo. E o Flamengo poderia ter marcado mais, perdeu oportunidades com o Gabigol de cabeça, perdeu algumas oportunidades no elementos de igualdade numérica, porque o Sport acabou se perdendo no período de organização defensiva. No segundo tempo, como eu falei, a intensidade baixou bastante, o ritmo baixou, o Flamengo administrou, o Flamengo conseguiu administrar contra esse Sport que pouco oferecia perigo. E na construção defensiva, o que eu trago aqui para vocês, para a gente observar na primeira substituição, inclusive, que passa para o Rogério Ceni. É fácil acertar, ele coloca o PP. Colocou o PP no lugar do Gerson, que acabou sentindo, acabou sendo poupado, e o PP fez a primeira dupla de volante com o Diego. Na paralela, linha mais à frente, na paralela, Arrascaeta e Everton Ribeiro, e também na paralela, mais um pouco à frente, Bruno Henrique e o Gabigol. Aqui a gente observa os 6 jogadores do Flamengo já no campo de defesa da equipe do Sport, tentando diminuir as possibilidades de passe, fazendo a pressão no portador da bola, mas se organizando em 3 linhas paralelas. Tem um ponto importante que acaba valendo um destaque negativo, que é a lesão, mais uma vez, do Diego Alves. O Diego Alves faz a sua primeira partida neste ano, enfrentando o Sport, e não consegue concluir os 90 minutos. Mais uma vez, o experiente goleiro do Flamengo sentiu algum desconforto muscular e precisou ser substituído para a entrada do Hugo Neneca, ele que é o substituto imediato do Diego Alves. É um fato que a gente não pode tratar com naturalidade. Não é normal
um goleiro, principalmente um goleiro, ter tanta lesão muscular? Acontece algum problema, algum déficit, é evidente porque a gente está vendo o resultado. O Diego Alves não está conseguindo exercer a profissão dele, o Diego Alves não está conseguindo jogar 90 minutos. E o Flamengo deve estudar, o Flamengo deve pesquisar, porque não é natural para um goleiro, na posição de goleiro, ter, mesmo no final de carreira, ter esse tipo de lesão. E ali no final do jogo, quando já estava meio que em banho-maria, o Rogério Ceni colocou o Vitinho, colocou o João Gomes, colocou o Pedro, e o Pedro acabou marcando o último gol do Flamengo, que inicia numa construção com a Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Desta vez não saíram nenhum dos dois, saiu o Gabigol e Bruno Henrique. Eles trabalharam no corredor central, o Pedro acompanhou a jogada pelo lado direito, o Arrascaeta tocou para o Everton Ribeiro, que encontrou o Pedro com um chute cruzado, bom chute cruzado forte do Pedro, que deu números finais 3-0 para o Flamengo. E o Flamengo fez aquilo que a sua posição e o seu objetivo pede: vencer o Sport, o frágil Sport, 3-0 fora de casa. Segue na briga pelo título, está 4 pontos atrás do Internacional de Abel Braga e cumpriu com o seu objetivo: vencer. Pessoal, eu encerro o vídeo por aqui. Mais uma vez agradeço a companhia de vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal. Até um próximo. Forte abraço a todos e tchau, tchau.